Amados irmãos, por favor, peço que abram a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3. E eu lerei os versos 1 a 15 de João, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Você já esteve numa conversa inquietante, daquelas que deixam assim a gente meio que sem chão? Já se viu numa conversa assim? Daquela que a gente vai ali com a farinha, mas o nosso interlocutor já voltou com um bolo feito na mão? Daquele tipo de conversa que a gente vem pronto para dizer uma coisa, mas ouve outra que deixa a gente assim sem palavras e sem respostas. A Bíblia registra muitas conversas interessantíssimas, muito ricas, desse tipo, daquelas que beiram às vezes até um tipo de constrangimento. E principalmente as conversas de Jesus. As conversas de Jesus são todas sempre muito repletas dessa dinâmica, que faz com que o interlocutor dele, a pessoa com quem ele conversa, fique completamente desconcertada. E nesse texto que nós lemos agora, João capítulo 3, João, o evangelista, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que muito possivelmente estava perto de Jesus quando esta conversa aconteceu, ele registra esse diálogo que Jesus teve com um líder muito importante dos dias de Jesus, um judeu chamado Nicodemos. E João nos informa aqui no comecinho do texto que esse homem que teve a iniciativa de procurar Jesus era uma pessoa de bastante destaque lá naquela sociedade. Era um homem importante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Bem, hoje a gente vive numa sociedade em que ser importante é ser um influencer nas mídias sociais, normalmente com coisas muito rasas e triviais, não é? Ou quem sabe um jogador de futebol que vai disputar um mundial de clubes ou qualquer coisa desse tipo, ou quem realiza algum tipo de, sei lá, talvez um filme, um artista, não é? Um político. Essas são as pessoas chamadas importantes na nossa sociedade, mas lá, nos dias de Jesus, no Israel do primeiro século, um homem destacado, honrado, reconhecido pela sociedade, era normalmente
a autoridade religiosa. E Nicodemos, o texto nos diz, era uma autoridade religiosa. Ele era um dos principais entre os judeus, em Jerusalém, um fariseu. Quer dizer, ele estava entre os maiorais dos sacerdotes, dos escribas, fazia parte do Sinedrim, ou do Sinédrio, que era o conselho dos principais líderes religiosos do país. Aliás, a gente vê isso em João capítulo 7, verso 50. Era um mestre em Israel. Aí o texto nos diz que este mestre importante veio falar com Jesus de noite. Por que de noite? Bem, a razão óbvia é porque não era de dia. Mas a noite pode ser uma referência ao fato de que ele era um homem ocupado, assim como Jesus, um homem ocupado. Ambos eram mestres e ensinavam. Talvez aquele fosse o horário mais conveniente. Alguns comentaristas vão dizer que é porque ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus, porque ele era só um galileu e não era um mestre tão importante quanto ele, Nicodemos, e por isso então ele teria procurado Jesus à noite. Não sabemos o motivo, isso não faz tanta diferença. É possível até que a noite aqui seja uma metáfora. João usa bastante esta linguagem para falar da condição da alma das pessoas trevas, talvez. Mas o fato é que ele chega para falar com Jesus. E ele chega com bastante respeito. O texto vai dizer que ele chama Jesus de Rabi. E Rabi é um reconhecimento público, que Jesus era mesmo também um mestre, como ele. Alguém instruído nas coisas de Deus, alguém instruído e versado na palavra de Deus. Ele reconhece os sinais que Jesus realizava e, inclusive, entendia que estes sinais de Jesus, de alguma maneira, atestavam o ensino de Jesus e a sua ligação com Deus. Ninguém pode fazer estas coisas, estes sinais, se Deus não estiver com ele, disse Nicodemos. Que sinais? Quando a gente vai lá para o verso 23, a gente vê que Jesus realizava muitos sinais ali naquela terra. Todos os demais capítulos de João falam dos grandes milagres que Jesus realizava. Mas veja que interessante. O homem chega respeitosamente para falar com Jesus e Jesus então o interrompe. Ele está ali, Nicodemos, cheio de educação, de diplomacia. Não chega nem ao ponto de fazer uma pergunta. Ele faz algumas afirmações bem elogiosas, aliás, sobre Jesus. O Senhor é mestre em Israel, faz sinais vindos da parte de Deus. Só que a conversa agora dá uma guinada, uma mudança de direção desconcertante. É quase como se Jesus dissesse para ele assim: tá bom, beleza, ok, pode parar aí, meu amigo, pode parar, eu já vi que você tem opiniões formadas a meu respeito, e eu sei bem por que você está aqui. Então, se a gente for direto ao ponto. E aqui então, meus irmãos, a gente já aprende algo sensacional sobre como Jesus lidava naqueles dias e ainda hoje lida com quem se aproxima dele. Nenhuma conversa com Jesus, nenhum tipo de aproximação com Jesus será trivial. Jesus não é alguém de conversas casuais. Nenhuma conversa com Jesus será apenas uma troca de gentilezas. Será apenas um papo cabeça, um papo educado. Nenhum encontro com Jesus é meramente formal. Jesus não está nem ligando para a formação de Nicodemos. Ele não se importa com as credenciais dele, com o seu status, com a sua condição social ou a sua condição econômica. Ele não se importa se o seu interlocutor, Nicodemos, vai ficar chateado com o que ele tem para dizer. E Jesus tem algumas coisas interessantes para dizer aqui a Nicodemos. E ele não perde tempo. Cada enxadada é uma minhoca, não é? É assim que Jesus fala com os homens, sem perda de tempo, sem gentilezas. Não é um papo simpático. A gente vê que Jesus mesmo corta o papo agradável de Nicodemos. E ele então manda uma declaração bem enigmática e contundente. Parece até que é mudando de assunto. Se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Que guinada que essa conversa teve. Mudança de direção. Deixou Nicodemos assim meio sem chão, né? Tentar entender o que está acontecendo aqui. Nicodemos, ele vem diante de Jesus com todo esse respeito e educação, toda essa polidez, reconhecendo Jesus como um mestre, talvez até um profeta, quem sabe no nível de Jeremias, talvez do grande Moisés. Ele reconhece que as palavras, as ações, a postura de Jesus são próprias de um mestre que vem da parte de Deus, alguém em quem Deus age. Ele faz menção dos milagres de Jesus, entende que esses milagres testificam a respeito dele. Então, nessa abordagem de Nicodemos, ele já tem alguns conceitos pré-definidos sobre Jesus. No fim, ele está curioso para saber quem Jesus é. É isso que está lá no fundo, as palavras não ditas de Nicodemos. Quem é? Quem é você? Quem é você que faz essas coisas, que diz essas coisas? Quando ele se aproxima de Jesus e destaca os sinais de Jesus, de alguma maneira ele está buscando certos critérios para avaliar, para determinar quem Jesus é, porque ele está curioso, ele quer saber quem é Jesus. E às vezes é possível que nós façamos algo parecido. Um conhecimento superficial de Jesus, quem sabe porque nós tradicionalmente crescemos na igreja, e nós amamos as coisas relacionadas ao nome de Jesus, na igreja, com seu ambiente afetuoso, um senso de comunidade que a gente tem, de pertencimento. Um mundo tão cruel, tão cínico lá fora, e na igreja a gente se sente bem. A gente tem amizades, a gente tem comunidade, não é? A gente aprende coisas novas e interessantes, e a gente até se sente mais útil. Essas coisas são boas, gente. Elas são uma bênção, é verdade. Mas nenhuma delas é capaz de mudar o coração da gente. Nenhuma delas é capaz de fazer a gente nascer de novo. Nenhuma delas é capaz de produzir fé no nosso coração. Nenhuma das bênçãos relacionadas ao conhecimento de Jesus, presta atenção, ao conhecimento de Jesus, como um grande mestre, como um grande ensinador, como um grande doutrinador, bastam se você não nascer de novo. Cristo está dizendo aqui que é preciso um novo nascimento, é preciso um novo coração, para que todas essas coisas ganhem sentido. E é isso que ele está dizendo para Nicodemos. Ele rejeita aquela noção de Nicodemos de que ele pode ser conhecido conforme os nossos próprios critérios. Nem mesmo os sinais de Jesus são suficientes para que ele seja conhecido. Jesus sabia o que se passa no coração dos homens. E à medida que o ministério de Jesus avança pelos anos, os sinais dele são mais ainda evidentes da sua divindade, do seu poder, da sua pessoa. Todavia, muitos, inclusive desses pares de Nicodemos, endureceram o seu coração para com Jesus. E ele vai dizer então que o único meio pelo qual ele pode ser realmente conhecido é pelo novo nascimento. Jesus dirá: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esta noção, meus irmãos, deveria nos fazer tremer diante de Deus e implorar por um novo nascimento. Porque sem novo nascimento você não pode conhecer a Cristo. Sem novo nascimento você não pode ter fé. Sem novo nascimento você não recebe a justiça do Senhor Jesus. Sem novo nascimento não há salvação. Sem novo nascimento você não entra no reino de Cristo e nem faz parte dele. Mesmo que você esteja no meio da igreja, no meio do povo de Deus, é preciso nascer de novo, Jesus dirá. Essas palavras de Jesus, desconcertantes, deveriam nos fazer tremer diante de Deus e até mesmo transformar a nossa abordagem evangelística, de modo que a gente implore para que todos aqueles para quem a gente anuncia Cristo, pela graça de Deus e o poder do Espírito, experimente um novo nascimento por meio das palavras do Senhor. É interessante que Jesus aqui no verso 5, ele vai intercambiar a noção de entrar no reino de Deus com
ver o reino de Deus. E ele vai dizer aqui, então, que se você não nascer de novo, não pode entrar no reino. Ele está dizendo que nem os milagres são suficientes diante de um interlocutor da testemunha para que a pessoa compreenda realmente quem Jesus é. E ele fala do reino, que é uma linguagem bastante familiar aqui para Nicodemos, lembra? Ele é um mestre em Israel. Essa linguagem do reino é uma linguagem de domínio dele. Para Nicodemos, ver o reino, participar do reino, entrar no reino, era a sua grande esperança. Aliás, o seu ensino. Se tem alguém aqui que se considera um especialista nos assuntos do reino, era Nicodemos. Ele entendia que somente o apóstata, ou seja, aquele que abandonou a fé, o gentio, quem não fazia parte da comunidade de Israel, somente os ímpios é que ficariam fora do reino. Mas, se um bom judeu fosse cumpridor da lei, obediente aos mandamentos, fiel à aliança, humilde e piedoso, então ele seria herdeiro do reino de Deus. Jesus está mostrando que não é exatamente assim. Ele oferece aqui uma noção que bagunça as categorias de Nicodemos. E Nicodemos fica então desconcertado. Espera aí, ele pensa, quer dizer que não depende só de mim? Não depende da minha formação? Não depende das coisas boas que eu sei e digo sobre Deus? Ele era conhecedor da Bíblia, do Velho Testamento, do Pentateuco, da lei. Não depende da minha piedade, da minha humildade, da minha linhagem. Nicodemos é alguém que nasceu na comunidade da aliança. A gente poderia dizer, nasceu na igreja, analogamente. E Jesus está dizendo, não depende de nada dessas coisas. Nada. Jesus está dizendo para um fariseu, um mestre, membro do Sinédrio, que ele precisava nascer de novo. E ele diz isso enfaticamente, em verdade eu te digo, é preciso nascer de novo. E aqui nascer é aquela coisa que a gente viu que aconteceu com Christopher, não é? É dar a luz a alguém, não é exatamente essa palavra que Jesus está usando aqui, não é? É alguém que é gerado pelo pai, pela mãe. E o texto, na melhor tradução, diz na verdade nascer do alto. Então Jesus está dizendo da onde vem esse nascimento. Não é possível entrar no reino de Deus, não é possível nem ver o reino de Deus sem que se nasça do alto. E sabe qual é a questão aqui, gente? Nicodemos, que não era bobo, não. Ele entendeu muito bem o que Jesus disse. O problema é que ele não digeriu o que Jesus disse. Ele está dizendo a alguém aqui, Jesus, com a formação de Nicodemos, com as credenciais dele, que ele precisava de uma mudança radical e que tudo quanto ele tinha não servia. Ele não precisava apenas de um empurrãozinho, não era apenas um avanço, não era só um passo adiante que Nicodemos tinha de dar, não era um pouco mais de conhecimento. O que Jesus está dizendo é que era necessário uma mudança radical, uma transformação completa do coração, um novo nascimento. E aí Nicodemos, ele não engole isso muito bem. E aí ele vai e tenta interagir com aquela ideia com um pouco de ironia. Em parte, o que ele está dizendo quando ele responde daquela maneira, quer dizer que um homem velho vai entrar no útero da sua mãe e nascer de novo? O que ele está dizendo é assim, quer dizer que uma pessoa já formada, com toda a cultura que tem, com toda a carga de conhecimento, com toda a teologia que tem, precisa zerar, precisa voltar atrás para entrar no reino, é isso? Sabe o que Jesus responde? Sim, é isso mesmo. Porque Jesus vai reafirmar que ele precisa nascer de novo, e agora ele explica a natureza desse novo nascimento. É um nascimento espiritual. Esse novo nascimento precisa vir da água do Espírito. E aqui uma palavrinha breve, explicativa, para dizer que a água aqui é uma possível referência à ação do Espírito, não tanto, talvez, do batismo, porque o batismo de João Batista era o mais conhecido e nem tanto o batismo dos apóstolos. E no Velho Testamento, o derramado, escrito muitas vezes associado, o Espírito muitas vezes associado à água.
O Espírito é a vida, é princípio de vida. É pelo Espírito que nós recebemos vida. Aliás, a gente vê desde o livro de Gênesis, não é? Então Jesus está dizendo que esse Espírito da vida, ele transforma a natureza do ser humano. E ele concede uma nova natureza, uma natureza espiritual. Jesus, então, ele ensina para Nicodemos, dizendo que você não deve se espantar com essas coisas que eu estou dizendo, com esse conceito. Porque ele não tem a ver com a vontade do homem, com aquilo que o homem é capaz de fazer, com a carga tradicional que ele tem, com fazer parte da aliança. Não é nada disso. Depende de Deus, depende do Espírito. É uma obra que vem de cima, que vem do alto, que vem do Espírito. Por isso que Jesus agora, de novo, dá uma guinada na conversa e fala do vento. Jesus agora parece introduzir um novo elemento aqui para Nicodemos, que talvez já estivesse um pouco desnorteado com tudo aquilo que Jesus dizia para ele. Quer dizer, Jesus está falando de um novo nascimento, de um recomeço, de um renascimento. Quer dizer, você tem que zerar tudo o que você tem no cérebro, você precisa nascer do alto. E aí ele vai falar do vento, que o Espírito age como o vento. De fato, a melhor tradução para a palavra Espírito é vento mesmo. Rua, palavra hebraica para Espírito, ou pneuma, palavra grega para Espírito, significa exatamente isso. Sopro, vento. E aí Jesus faz aqui um trocadilho dizendo que o vento sopra para onde quer. Ou seja, o Espírito é como o vento. A gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E muito mais importante, a gente não é capaz de controlar o vento. Tem até uma presidente que queria armazenar o vento, não é isso? Mas a gente não dá conta. A gente não controla o ímpeto do vento, a força do vento, a direção do vento. E Jesus está dizendo aqui que o Espírito é poderoso como o vento, é como um tufão, como um furacão. Não pode ser controlado. Eles não tinham os serviços meteorológicos que nós temos hoje, naqueles dias. Mas mesmo com toda a tecnologia que a gente consegue apenas calcular onde ele vai chegar e quando, mas não os seus efeitos. E às vezes esses efeitos do tumulto da tempestade, eles são devastadores. Assim como também de uma brisa suave, tranquila, que é o que leva, aliás, as sementes pelos campos, dando vida, por onde passa. Jesus então usa essa linguagem para falar da ação do Espírito Santo, que como o vento sopra o seu poder de graça, produzindo um novo coração, uma nova natureza, uma nova realidade, que muda toda a perspectiva do ser humano, que muda todo o entendimento do ser humano, que diminui todas as suas realizações pessoais, colocando-as em segundo plano, mostrando que as coisas que vêm do alto, elas são mais preciosas, mais valiosas e são vitais. São essas que fazem diferença. Há uma linguagem no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel, que ajuda a gente a entender a ação do Espírito dando vida. Capítulo 37 de Ezequiel fala de uma visão que o profeta Ezequiel teve de um vale de ossos sequíssimos. E então Deus chega ao profeta e diz: prega para esses ossos, profetiza para eles. E eis que eu farei o Espírito entrar em vós. E o profeta então vai dizer: eu profetizei. E quando eu profetizei, eu ouvi um ruído de barulhos de ossos que batiam contra ossos. E Deus disse então: vem Espírito dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E então, aqueles ossos sequíssimos foram revestidos de tendões e de carne, de sangue e de vitalidade, e se ergueram, agora com vida. E Nicodemos entendeu. Ele continua cético, ele continua em choque, ele continua desconcertado. Aquela era uma conversa então que tomou direções que ele jamais esperava. E ele parece que não cria que aquilo era possível. Porque ele ensinava como mestre que a entrada no reino de Deus se dava de uma maneira completamente diferente do que Jesus está dizendo aqui.
E é por isso que Jesus agora dá um puxão de orelha nele e diz assim: peraí, você é doutor, você tem formação, é mestre em Israel, e não sabe dessas coisas? Você ainda não conectou os pontos? Você não percebeu que toda a escritura do Velho Testamento fala justamente isso que eu acabo de te ensinar? E Jesus então torna essa conversa pessoal, na abordagem dele aqui com Nicodemos. E ele passa agora a falar de si, Jesus, um elemento vital para que o Espírito sopre vida e mude a natureza. A falha de Nicodemos estava em entender quem era Jesus. Ele não era apenas um mestre, não era um igual a Nicodemos, não era alguém que tinha alguns bons conselhos para que ele vivesse bem. Os versos 10, 12, a passagem anterior vai dizer que muitos não creram no testemunho de Jesus. E aqui agora ele dá mais uma enxadada, outra guinada na conversa. Ele fala das coisas do alto, das coisas celestiais. E a melhor maneira da gente entender o que ele está dizendo aqui, quando ele fala que ele que vem do alto, quer dizer, mudança de direção é essa que ele está falando? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. O que ele está dizendo? É que nenhum homem, nenhum outro ser humano, nem mesmo os melhores e mais importantes e destacados dos profetas, nenhum deles foi até o céu, onde Deus habita, para ser instruído no céu, e depois então voltar e trazer esta instrução especial aos homens. O que Jesus está dizendo é que ele, Cristo, em distinção a todos os profetas e rabis e mestres de Israel, que ele mesmo veio de lá do céu, ele veio do céu, ele desceu do céu e trouxe a palavra de Deus, ele trouxe o ensino das coisas celestiais. E aqui ele ensina. É preciso crer nele, nas palavras dele, na obra dele, no nome dele. E Jesus então ele vai ligar essa noção de recomeço, de renascimento, ao testemunho de Cristo, à crença em sua palavra. Ele vai dizer: não é pelos sinais que eu faço, é por quem eu sou, é de onde eu vim do céu. Presta atenção, eu sou o milagre. Presta atenção, eu sou a vida, eu sou a verdade. É em mim você deve crer, que você tenha vida, tenha salvação. Daí ele vai concluir esse diálogo chamando Nicodemos a crer nele, para que ele tenha vida eterna. Ele termina assim, verso 15: todo aquele que nele crê, no Filho do Homem, terá a vida eterna. E aqui ele faz uma referência ao fato de que ele vai ser levantado um dia, oferecendo essa imagem da sua crucificação. Ele usa algo que é bastante familiar a Nicodemos, que é a imagem daquela cobra de bronze que foi levantada por Moisés, serpente de bronze que foi levantada por Moisés, lá no deserto. Um episódio muito conhecido do Velho Testamento. E Jesus vai dizer que ele está acima desse episódio, até porque, para um bom conhecedor do Velho Testamento, como Nicodemos era, ele vai se recordar que está registrado no livro de Reis, capítulo 18, verso 14, segundo livro de Reis, que aquela serpente, ela precisou ser destruída, porque as pessoas passaram a idolatrá-la, a usá-la como um ídolo. Tanto no caso da serpente, como na ilustração que Cristo usa. Foi a graça de Deus, o poder de Deus, quem salvou o povo. A graça. E aqui Jesus está dizendo que Ele mesmo, Deus o Filho, aquele que desceu do céu, Ele vai ser levantado
diante dos homens. De fato, ele foi numa cruz maldita, para que todo aquele que olhe para Cristo com fé tenha a vida eterna. Entre no reino de Deus, veja o reino de Deus, seja herdeiro do reino de Deus. Mas esta fé, Jesus dirá, ela precisa ser precedida por um novo nascimento. Uma obra do Espírito de Deus, uma obra soberana, livre, poderosa do Espírito de Deus, que muda corações, que muda nossa disposição, que muda o nosso entendimento, que ilumina os nossos olhos, que nos habilita a olhar para o Cristo levantado na cruz e a responder com fé: eu creio. Não sou eu, nem as minhas credenciais, nem a minha trajetória, nem as coisas que eu fiz, nem o meu conhecimento, mas Cristo. Por meio dele somente que eu entrarei no reino dos céus. Por meio dele somente que eu desfrutarei da vida eterna. Jesus está dizendo, então, para Nicodemos, que isto acontece por uma obra do Espírito, que opera um novo nascimento e concede a vida eterna. Que conversa desconcertante essa, né? Que Nicodemos teve. Ele foi com a farinha e voltou com um bolo completo debaixo do braço. Essa conversa teve algumas guinadas totalmente inesperadas. Teve coisas ali que tiraram ele do seu chão, que deslocaram ali a sua confiança, sua fé na sua história, na sua tradição, no seu nome. Colocaram em xeque tudo que ele sabia. Sabe por quê, gente? Porque um encontro real e significativo com Jesus vai produzir justamente isso. Isso que Jesus faz. Quando você vem ao encontro dele, para ouvir a palavra dele, isso que ele faz. Ele tira um pouco do seu chão. Ele vai colocar um chão novo e melhor para você, mas ele vai tirar o seu chão. É mais ou menos como quando Jacó luta com Deus. E às vezes a gente está nessa luta com Deus. E a gente quer argumentar, como Nicodemos tentou argumentar. E a gente quer então achar um jeito de sair por cima naquela conversa, mas não tem jeito. E naquele refrega, naquela luta, às vezes Deus fere a gente. Ele machuca, ele tira alguma coisa da gente para que ele possa dar algo melhor, maior, real. Porque o que ele tinha era fictício. O que ele tinha era uma bolha de ar. O que ele tinha não era sólido, não tinha substância. Mas Cristo dá tudo isso a ele. E isso ensina para a gente que é possível que a gente se aproxime das coisas da fé, da igreja, as coisas relacionadas a Cristo, com uma agenda. Mas Cristo só tem uma agenda. Ele não tem uma agenda de interesses múltiplos, como às vezes a gente tem. Ele só quer uma coisa. E cuidado, se você se aproximar de Jesus, mais ainda, quando o Espírito de Deus sopra na sua direção, com toda a liberdade, todo o poder que Ele tem, Ele ilumina o seu coração. Então, uma coisa muito grande, muito séria vai acontecer na sua vida. Se você não experimentou ainda essa realidade de uma nova vitalidade, de uma nova luz, de um novo coração, um novo espírito, de um renascimento. Evangelista João. Eu creio que o próprio Nicodemos, e seguramente
o Senhor Jesus Cristo, te convidam para ouvir a palavra de Cristo, aquele que veio do céu, para mirar a Cristo, para olhar para Cristo, levantado naquela cruz. Pode ser que hoje vai ser dia de salvação para você, que o Espírito vai soprar no seu coração, e vai mudar a sua natureza. Jesus está dizendo aqui para Nicodemos que a maneira, que o que pensamos a respeito dele importa. E ele vai ensinar então a gente a deslocar a nossa segurança, as coisas que nós fazemos e de quem nós somos, colocarmos a nossa fé e a nossa esperança, a nossa segurança nele, em Cristo somente. Um segundo ponto que esse texto tão precioso ensina para a gente é que esse novo nascimento, a expressão bíblica aqui, que a gente vai encontrar em outros lugares, inclusive na Epístola de Pedro, é uma regeneração, é um novo princípio que é muito mais profundo do que simplesmente virar a página. É um novo começo de vida. Alguns irmãos que baixaram as águas aqui, fazendo sua pública profissão de fé em batismo, entendem bem isso. É uma mudança de renovação. A primeira epístola de Pedro vai dizer que nós fomos regenerados, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, por meio da palavra de Cristo. Uma palavra que é viva e que é permanente. Esta regeneração, meus irmãos, é uma obra do Espírito de Deus. E ela vai atuar no coração daqueles que estão mortos em delitos e pecados, como aquele vale de ossos. E o Espírito Santo, então, recria em nós um coração, dando-nos uma nova natureza. Assim, essa regeneração não é fruto da fé, mas é o que gera a fé. Se você quer ter fé, se você quer crer em Cristo, você precisa nascer de novo. E sabe de uma coisa? Quando você começa a se pegar pensando nisso, será que eu nasci de novo? Ou quando você começa a se perceber desejando esse novo nascimento, eu desejo nascer de novo, é muito provável que esse novo nascimento já aconteceu, que Deus já operou no seu coração, que Ele já está te chamando para olhar para Cristo, um novo olhar, um novo entendimento, colocar a sua fé e a sua confiança nele. Nós não escolhemos, nem decidimos ser regenerados, é Deus quem decide, é o Espírito que sopra onde quer. Mas nós podemos suplicar a graça de Deus para que este Espírito sopre em nossos corações, para que Ele sopre também nos corações daqueles que nós amamos. Se você já experimentou esse novo nascimento, se você já olha para Cristo como este Senhor de sua vida, que te salvou, que te redimiu, te colocou uma relação de comunhão com o Pai, então você é chamado a ser um proclamador da nova vida, da nova natureza, do novo nascimento, que só pela obra de Cristo nós podemos alcançar. Quem sabe a gente é chamado a fazer isso como Jesus fazia, sem meias palavras, sem receio de ofender ou de constranger o nosso interlocutor. Falta às vezes um pouco dessa ousadia, não é? Na nossa abordagem, na nossa evangelização. Às vezes a gente vai ficando assim muito educado, como Nicodemos, não é? Às vezes a gente vai ficando assim muito diplomático e perde a oportunidade de dizer algumas verdades que podem doer, mas que também transformam, que podem instigar, que podem provocar, que podem deixar a pessoa sem chão e inquieta. Mas é isto mesmo que Cristo fazia, nós somos chamados a fazer. Quem sabe este texto hoje vai servir como um encorajamento
para a nossa evangelização, aqueles de nós que já temos experimentado a graça de Deus, o novo nascimento e a fé em Cristo. Quem sabe este texto vai ser a luz, a pregação que vai produzir aquela fé em nosso coração. Deus sabe, o Espírito sabe. A nossa oração é para que Ele use esta palavra para nos abençoar a todos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por Cristo, aquele que veio do céu, trouxe nova vida, trouxe o Evangelho da salvação. Agradecemos pela obra do Espírito, que nos ilumina, que nos acende a chama da fé por meio de um novo nascimento. E suplicamos que esta mesma palavra tão poderosa da parte do Senhor, que desde a antiguidade vem mudando corações e almas, vem transformando a humanidade e vem formando o reino do Senhor na terra, que esta mesma palavra, que este mesmo poder atue hoje, aqui neste lugar, nos nossos corações, que aqueles que não conhecem ao Senhor recebam a graça do novo nascimento, que o teu Espírito sopre, trazendo nova vida, mudando a natureza, iluminando os olhos, salvando almas, que aqueles que conhecem ao Senhor sejam reavivados no seu entendimento e na sua fé, animados pelo Senhor, para proclamar com toda a ousadia, toda a coragem, este Evangelho transformador e poderoso que salva almas. Seja conosco, seja com nossa igreja, abençoa-nos, Senhor. Que façamos a vontade do Senhor. Em nome de Cristo. Amém.